Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar todas as quartas-feiras, neste horário de 14 horas. No primeiro bloco, temos a honra de receber como convidado o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, professor Marcos Vinícius Macedo Varela, professor e historiador. Boa tarde, professor Marcos Vinícius. É uma honra tê-lo conosco aqui no programa do Canal 17. Boa tarde. Em primeiro momento, eu queria agradecer, dar o meu boa tarde a todos e agradecer ao canal universitário a importância desse canal como veículo de informação e agradecer também ao Grupo Mônaco de Cultura, que já é uma referência para nós da literatura fluminense. O Grupo Mônaco já tem esse trabalho há muito tempo e eu parabenizo ao Grupo Mônaco na figura do meu Papa da Cultura, o ilustre Carlos Mônaco. Muito obrigado pela... Gostaríamos de saber há quantos anos o senhor preside o Instituto Histórico e Geográfico de Niterói? Bom, eu tive início, eu estou no segundo mandato na presidência do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Nós começamos em 2008, 2009, 2010 e o próximo ano, 2011, estarei largando a diretoria do Instituto Histórico, dando lugar para um próximo companheiro. E o Instituto Histórico ele faz essas eleições de 2 em 2 anos, congratulando com os 50 sócios e elegendo sempre um novo presidente. Perfeito. O senhor poderia nos informar quando foi fundado o Instituto Histórico e Geográfico de Niterói e poderia nos lembrar alguns de seus idealizadores? Sem sombra de dúvida. O Instituto foi fundado em 1973 e, sem sombra de dúvida, um veículo de grandes, no caso, historiadores de cunho fluminense. Uma das pessoas mais importantes que eu sinto muita saudade de ter o convívio dela em discutir pesquisas, em perfis biográficos e de grandes historiadores fluminenses, é a professora Thalita de Oliveira Casadei. Junto a ela nós temos a professora Marilda Ciribelli, temos a secretária hoje do IHGB e presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, a professora Sibéria de Ipanema. Temos também o doutor Edmo Rodrigues Luterbach, professor José Hinaldo Alves Alonso, doutor Luiz Antônio Pimentel, enfim, um grupo de grande valia para a literatura fluminense. Concordo plenamente, por sinal eu tenho um orgulho muito grande de ter assim um contato, um relacionamento com todos eles. A professora Thalita Casadei, autora de várias obras sobre o município de Niterói, o professor Luiz Antônio Pimentel, Edmo Luterbach, Sibéria de Ipanema, José Hinaldo Alves Alonso, e realmente são figuras importantíssimas na história de nossa cidade. Professor Marcos Vinícius, o senhor poderia nos dizer onde está hoje localizada a sede do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói? Hoje o Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, ele tem a sua sala na Rua Visconde Uruguai, número 414, no anexo da Fundação Municipal de Educação, onde nós fazemos também nossas reuniões mensais, sempre no auditório da Fundação Municipal de Educação, quando também nós temos a Câmara Municipal de Niterói, que nos cedeu o espaço também para fazermos nossas reuniões e alguns eventos do Instituto do quadro anual. Sim. E um detalhe, na própria fundação nós temos nossa biblioteca, eu acredito que seja a terceira no grau de importância sobre história fluminense. Temos a sala de reuniões e temos a nossa secretaria, que está sempre aberta para atender os estudantes. Inclusive eu já convido os estudantes da Universidade Federal Fluminense, enfim, de todas as universidades do estado, para poder dar uma passada no Instituto Histórico para conhecer o arquivo, conhecer seu material humano, que é muito importante, como o próprio Luiz Antônio Pimentel, a história viva do meio fluminense. Eu sei da importância do acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói.
tenho conhecimento de boa parte dele, e eu gostaria de saber se esse acervo do Instituto Histórico se é aberto a todos. Sem sombra de dúvida, esse acervo ele é aberto a todos, inclusive eu faço um agradecimento aqui, né, ao vivo, em relação ao Grupo Mônaco, na figura do Carlos Mônaco, porque ele cedeu para nós uma documentação vastíssima sobre o Antônio Parreiras, sobre o Campo de São Bento, sobre a história fluminense de modo geral, Itaguaí, Maricá, Araruama, enfim, Saquarema, muito material que poderá ser usado por acadêmicos em trabalhos de mestrado, doutorado, porque é de extrema importância o material que foi cedido por Carlos Mônaco e, sem sombra de dúvida, o Instituto ele agradece, no fundo do coração, todos os membros, 50 sócios, eles agradecem muito a iniciativa do Grupo Mônaco e da sua figura junto às ações ao Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Muito obrigado, eu fico feliz de saber que esse acervo por mim cedido está sendo aproveitado pelos historiadores que fazem parte do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Eu gostaria de aproveitar e procurar saber quantas cadeiras compõem o Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Nós temos um quadro de sócio bem interessante. Nós temos um quadro de sócio de beneméritos, são 4. Jordão Amora, Ronaldo Fabrício, o Felipe Peixoto e o Paulo Bagueira, sim, vereadores da cidade de Niterói, os últimos 2, devido à contribuição ao Instituto Histórico, cedendo espaço para nós. Nós temos 50 cadeiras de sócio efetivo. E dessas 50 cadeiras, 50 estão ocupadas. Sim. Temos sócios honorários, grandes membros do quadro literário fluminense, e temos sócios correspondentes. Sim. Em todo o Brasil e fora dele. Certo. Temos membros correspondentes da Itália, da França, temos de Portugal, da Espanha, e temos agora um membro da Alemanha, né, o Marcelo Santos, que é um bailarino que foi diretor do Teatro dos Três. Ele também entrou no quadro de sócios honorários. O senhor citou alguns nomes, alguns historiadores há pouco, mas eu sei que nós temos outros historiadores que fazem parte do quadro do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Por exemplo, aqui lembro o nome do Nilson Ligori Santana, grande historiador, professor, também o Lianove Pedrosa, Gilberta Cunha Lopes, muitos. E entre outros. Sem sombra de dúvida, nós temos ainda, como você falou do grande geógrafo fluminense Nilson Ligori, nós temos também o Roberto Calmaia, Dr. Roberto Calmaia, ligado à filosofia, Francis Darigo. Nós temos o Heraldo Mesquita, geógrafo também, temos o Dr. Júlio César Ricarte, médico, Carlos Verse, também médico. Sim. Enfim, são 50 membros no Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Aliás, o Carlos Verse é um médico e tem várias obras publicadas sobre a história de Niterói, como Niterói Cidade Sorriso, Niterói Ontem, Anteontem, Niterói Tema para Colecionadores, Capítulos da Memória Niteroenses e outros mais. Realmente, eu também tenho um orgulho muito grande de fazer parte do Instituto Histórico como membro honorário, né? E eu acho que há outras figuras aqui importantes que poderiam também fazer parte, assim como eu. Eu lembro aqui da nossa querida apresentadora Elizabeth do Vale, uma figura de grande valor e também é uma figura que, quem sabe, se podemos pensar nesse nome para o futuro. Eu até adianto, fazendo esse comentário, de que nós temos aí a minha querida escritora de grande competência, Elizabeth do Vale, e é um pedido do Carlos Mônaco e também um pedido do próprio presidente. Nós vamos no próximo, em julho próximo do ano de 2011, fazemos a eleição. Tenho certeza que a Beth, por unanimidade, devido à gratidão do Instituto, a pessoa da Beth, que é uma pessoa que eu tenho um grande apego pelo seu trabalho, pelo dinamismo, né, do seu trabalho, enfim, todos abraçam essa causa. Tenho certeza que será votada por unanimidade e fará parte do nosso quadro de sócios honorários. Muito obrigado. Eu gostaria de saber, professor Marcos Vinícius, há quantos anos
é realizado o curso de História, um curso que tem uma repercussão muito grande aqui na cidade? Bom, nós estamos já programando o 14º e 15º curso. Então, nós estamos 15 anos em trabalho, né? 13 e já aprontando os próximos 2 cursos. São 13 anos de trabalhos pesados, porque eu digo assim, é um trabalho de todos os sócios, fazendo convocações, divulgando a história, de modo que nós temos um público extremamente variado no curso História de Niterói. Universitários, professores, advogados, médicos, e o último curso foi sobre o patrimônio histórico de Niterói, que nós encerramos no mês de julho. E agora nós estamos preparando para o próximo ano, em 2011, o curso História de Niterói já com tema. Sim, eu queria saber se nesse curso de 2010, como foi a frequência? Olha, foi muito boa a frequência, Carlos Mônaco. Nós tivemos uma média de 130 formandos, foi muito boa a frequência. E eles que votaram o tema do próximo ano, que será Niterói, História dos Bairros. Eu fiquei muito feliz nisso. Tivemos uma participação importantíssima de professores da UF. Nós tivemos um cubano que faz doutoramento na UF, o Hernan, ele palestrou. Tivemos vários palestrantes de grande valia. Nós tivemos aí o Júlio Ricarte, tivemos Júlio Vasco falando sobre a imprensa e o acervo da imprensa fluminense. Muito importante. Enfim, foram várias palestras. Realmente, o professor Júlio Vasco é uma figura assim, tem muito gabarito, conhece profundamente a história da imprensa em Niterói. Acho, inclusive, que os historiadores que ministraram o curso, participaram desse curso, são figuras realmente que conhecem a nossa história. Eu parabenizo essa sua gestão, né, por colaborar com a cultura de Niterói, com a história, e pelo curso que vocês ministraram nesse ano de 2010. A repercussão foi muito grande, tomei conhecimento de tudo que ocorreu na Livraria Ideal, no Calçadão da Cultura, e seu trabalho merece nossos aplausos. Então já temos o tema, que é a história dos bairros, para o ano de 2011. E qualquer pessoa poderá participar. Perfeito. Nós abrimos o curso para todo o público que faça, digamos assim, uma demonstração de amor à história fluminense. Então, sim, você pode notar que nós temos vários grupos diferenciados dentro do próprio curso. Eu fico muito feliz. Psicólogos, médicos, historiadores, como eu falei, professores, políticos, enfim, diretores de escola, são pessoas que amam a história fluminense. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial a Vossa Excelência, meu amigo Carlos Mônaco, porque o Carlos Mônaco, ele abraça o curso História de Niterói, ele ajuda-nos com a divulgação do evento e também doando livros. Nós sempre fazemos uma brincadeira, um sorteio com exemplares de livros que são doados ao público-alvo desse curso História de Niterói. Perfeito. Professor Marcos Vinícius, como o senhor se sente presidindo o Instituto Histórico Geográfico de Niterói, que é uma instituição importante que tem prestado grandes serviços à nossa cidade? Como é que o senhor se sente presidindo essa instituição? Olha, Carlos Mônaco, eu fico muito feliz e honrado de presidir um instituto que nós tivemos, a exemplo de Marcelo de Ipanema, do Coronel Washington, Thalita Casadei, Cibele, Edmo Luterbach, José Reinaldo Alves Alonso, Salvador Mate Silva, com mais de 100 livros publicados. Então, para mim, é um orgulho, é uma honra gigantesca estar de frente numa instituição de tamanha importância. E eu tento, da forma mais simplória possível, fazer o melhor, dar o melhor da minha pessoa, do Marcos Vinícius, para poder fazer com que o nome do Instituto alcance os degraus mais altos possíveis. Bem, gostaria que o senhor falasse-nos a respeito de seu início na carreira literária e alguns de seus incentivadores. Bom, eu agradeço muito, em primeiro lugar, a sua pessoa que me conhece desde jovem,
fui e continuo sendo amigo do seu filho, Carlos César, um grande amigo, também foi um grande universitário. Nós tínhamos muitas conversas excelentes, um farmacêutico, uma formação muito simplória, mas uma pessoa que tem, não uma, mas 3 formações. Eu tive um berço de um professor de física da UF, que é o professor Maurício Isaac, meu tio. Eu me espelhei no meu tio pela dignidade do trabalho dele e comecei a galgar junto ao Grupo Mônaco, ao Calçadão da Cultura, tendo vários amigos que me deram força, Elizabeth do Vale, Francis Darigo, a família Picanço, saudoso Nemésio Calazans, professora Maria Omar, a própria Thalita Casadei, enfim, foi um grupo muito grande. E com isso, eu comecei a amar a literatura fluminense. Perfeito. O senhor é membro de diversas instituições culturais. Poderia nos citar algumas e também os patronos de suas cadeiras? Sem dúvida. Vamos começar pelo Instituto Histórico. A minha cadeira é a 47, patronímica de Monsenhor Pizarro. Na Academia Niteroense de Letras, cadeira número 18, patronímica de Andrade Figueira. Ainda em Niterói, no Cenáculo Fluminense de História e Letras, cadeira 42, patronímica de Melquiades Picanço. Na Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro, cadeira número 3, patronímica de Benjamin Constant. Na Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências, cadeira número 22, patronímica de Francisco Pimentel. Então essas são as cadeiras dos devidos patronos. Patronos realmente notáveis, né? Que marcaram os seus nomes, né? Benjamin Constant nasceu aqui em Niterói. Aliás, eu tenho até uma foto da casa onde ele nasceu. Bom, todas as suas obras tiveram sucesso. Poderia nos citar algumas obras de sua autoria? Bom, minha primeira publicação, Carlinhos, foi São Gonçalo, Sua História, Seus Monumentos. Eu fiz 2 volumes com Nilda Ferreira. Posterior, eu lancei um livro de sociologia, A Visão do Social. Esgotou assim rapidamente, em menos de um mês a publicação estava esgotada. Aí eu parti para a UF, fazendo uma pós-graduação no programa de educação do negro na sociedade brasileira junto ao PENESB, e publiquei minha monografia de final de curso, que foi Aleijadinho e Mestre Ataíde, e a participação do negro na visualidade do barroco mineiro. Depois eu parti para São Gonçalo, escrevendo Um Gonçalense na Segunda Guerra Mundial, escrevi A História de um Integralista Gonçalense, que foi minha monografia da UERJ, História do Brasil, e terminei com uma dissertação de mestrado, escrevendo a presença de cristãos novos na Banda da Além, junto a um livro de organização minha, que foi Notas para a História de São Gonçalo. E uma das publicações que eu mais me apeguei foi um livro que você me ajudou muito, Vila Pereira Carneiro, um paraíso em Niterói, que eu lhe agradeço pelas fotografias, pela documentação raríssima, que Vossa Excelência me ajudou muito. Aliás, o Vila Pereira Carneiro, de sua autoria, é meu livro de cabeceira. Eu ali recordo minha infância, enfim, é um livro que me marcou muito, viu? Eu me emociono muito ao ler esse seu trabalho. Parabéns pelas suas obras. E está previsto algum lançamento para breve? Sim, o Vila Pereira Carneiro, depois da primeira edição, nós tivemos eu reconstruí alguns textos e aumentei o acervo fotográfico, inclusive, que eu tinha perdido as legendas no primeiro trabalho. Agora está saindo todo colorido, como eu gostaria na primeira edição, com os textos que eu aumentei muito. E além do Vila Pereira Carneiro, eu estou escrevendo sobre o asilo da Ponta da Armação, o primeiro asilo em Dom Pedro II, escrevendo um livro sobre a história do asilo Santa Leopoldina, o asilo da Irmandade de São Vicente de Paulo. Perfeito. No próximo dia 27, na sexta-feira, às 19 horas, na Câmara Municipal de Niterói, haverá uma solenidade cuja iniciativa é do Instituto Histórico Geográfico de Niterói. Fale-nos sobre essa programação. Bom,
Essa programação do dia 27, do próximo dia 27, é a outorga da medalha Antônio Parreiras. Serão homenageados 50 das personalidades mais ilustres do quadro literário, cultural, social do Estado do Rio de Janeiro. Entre esses que serão homenageados às 19 horas no dia 27 na Câmara, estão o reitor da UF, Roberto Salles, está Vossa Excelência, meu amigo Carlos Mônaco, está Serginho Total, jornalista, ilustre jornalista, doutor Alexandre Torres, doutora Roberta, do jornal, também o jornal Voz da Ilha, grandes personalidades da literatura fluminense, o professor Edel Costa, Gilson Rangel Rolim, na arte, nosso digníssimo amigo Israel Pedrosa, Deluna Freire, Heraldo Mesquita como diretor de escola, enfim, são 50 personalidades. E o professor Israel Pedrosa, um artista de renome, fará a palestra sobre Antônio Parreiras? Perfeitamente. Nós estamos ainda com um problema pequeno devido ao falecimento da sua esposa. O Israel talvez não consiga fazê-la, mas já preparamos a brilhante artista, a doutora Guacerema Teixeira, que substituirá se o Israel não puder fazer. Mas nós estamos esperando para receber essa homenagem. O professor Israel Pedrosa, que é uma das mentes, digamos, com grande brilhantismo na arte nacional e mundial. Sem dúvida alguma. Já ocorreu em sua gestão outras solenidades como essa de entrega de medalhas? Sim. Nós tivemos, no primeiro ano do meu mandato, na primeira fase, né? Nós, em homenagem aos 200 anos da chegada da família real, nós fizemos uma medalha a D. João VI. Posteriormente a ela, isso em 2008. Em 2009, nós criamos a medalha Grandjean de Montigny, em homenagem ao ano França-Brasil. E agora, enfim, no terceiro ano, a medalha Antônio Parreiras, em homenagem ao grande artista fluminense, Antônio Parreiras. Nas considerações finais, gostaríamos que o senhor nos colocasse como o senhor vê o atual movimento literário em Niterói. Olha, eu sou muito feliz de participar desse movimento literário e acredito, não por mim, mas de modo geral, o movimento literário fluminense ele é um dos mais fortes do Brasil, se não for o mais forte do Brasil. O movimento literário fluminense ele tem o amparo de várias instituições, como eu cito Academia Niteroense, Fluminense, Senaco Fluminense, UBT, Associação Niteroense de Escritores, Instituto Histórico Geográfico, enfim, são várias instituições. Eu acredito, Carlos Mônaco, que sejam dezenas de instituições que abraçam esse movimento literário. Concordo plenamente, eu acho que esse jornal Literato veio contribuir muito para o nosso movimento literário, também a nossa UniTV com o canal 17, que presta um grande serviço ao nosso movimento. Eu quero agradecer imensamente a sua presença, parabenizá-lo pelo seu grande trabalho à frente do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, professor Marcos Vinícius. Muito obrigado. Algumas notícias. Amanhã, já falamos, dia 26, às 16 horas, não, falamos sobre a sexta-feira, mas amanhã, dia 26, às 16 horas, teremos no Partenon, que é dirigido pela nossa grande artista Verônica Cheta, a Rua General Andrade Neves, número 40, no centro, comemoração aos 28 anos da Associação Niteroense de Escritores, com palestra do Dr. Valdenir de Bragança, longevidade cerebral e melhora da memória. Dia 27 na Câmara, é o que já falamos, né? Entrega de medalha Antônio Parreiras, iniciativa do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. E dia 28, no sábado, das 10 às 13 horas, no Calçadão da Cultura da Livraria Ideal, lançamento do livro Viagem Literária através do Estado do Rio, pelo professor Luiz Antônio Barros. Despeço-me agradecendo aos telespectadores e o segundo bloco terá o comando da nossa sempre querida Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos.
Situada no campus do Graguatá, a Educação Física da UF iniciou as suas atividades em 1975, quando a disciplina era obrigatória para todos os cursos. O atual Instituto de Educação Física oferece cursos de licenciatura e pós-graduação, além de possibilitar a atividade física para alunos e servidores da universidade. O Instituto vem desenvolvendo já há algum tempo, desde 2007, o curso de licenciatura em Educação Física. Já trabalha desde 90 o curso de especialização em Educação Física Escolar e tem trabalhado desde que foi criado as disciplinas eletivas, antes eram curriculares, disciplinas curriculares que oferece a Educação Física para todos os alunos da universidade. O setor de pós-graduação foi criado em 1990 com o intuito de oferecer cursos lato sensu e também para desenvolver cursos estrito sensu. O primeiro curso, Pesquisa em Sala de Aula, foi realizado em 1991. A pós-graduação já existia desde 91, através do curso de especialização em Educação Física Escolar, que é o nosso grande foco, pensar as práticas corporais, lúdicas e esportivas na escola, né, que a gente acredita que é o local em que a grande maioria da população brasileira vai estar inserido. Nós temos dentro desse setor a discussão do mestrado em Educação Física Escolar, que é uma demanda da região, né, não somente de Niterói, mas do estado do Rio de Janeiro, a pensar a educação física escolar. Temos a revista Perspectiva em Educação Física Escolar e temos o curso de pós-graduação em Educação Física Escolar, que neste momento eu estou organizando, na coordenação. Entre os objetivos do Instituto está o fomento à prática esportiva como atividade lúdica, proporcionando a melhoria na qualidade de vida de estudantes e servidores. Nós oferecemos aos alunos da universidade, sempre oferecemos, futebol de salão, futsal, vôlei, basquete, principalmente as atividades de ginástica, musculação, judô, yoga e assim por diante. Nós temos os alunos que se matriculam e ganham crédito eletivo e nós temos também os alunos voluntários. Os alunos voluntários são aqueles alunos que não querem se submeter a presenças ou não querem ter um compromisso muito sério com a sua frequência, mas querem ter a prática, né? Não querem, ou até mesmo já ganhar os créditos eletivos. Então nós atendemos uma média de 600 a 800 alunos por período aqui na universidade. Nas disciplinas eletivas, a gente está oferecendo 5 vagas para os servidores. Tem a inscrição normal, que seria por volta em torno de 25 a 30 alunos, e o professor faculta aos servidores mais 5 vagas para serem utilizados por eles. O foco da educação física na UF é a formação de professores para as escolas do ensino fundamental e médio. Por este motivo, a graduação é uma licenciatura. Bom, eu espero que o curso me forneça bases para eu poder atuar bem na minha área de trabalho, né? Que é a escola e a educação física. Didaticamente, o curso se encontra nos moldes necessários e indo além deles para sermos professores. O tipo de curso que a gente tem, as vivências, o tipo de conversa e diálogo que a gente tem no curso é muito importante. A estruturação do curso foi muito bem planejada para a nossa atuação na escola, para a prática docente, para melhor possível para o aluno. Assim, a gente entra com uma concepção de educação física, de como deve trabalhar nas escolas, mas a gente vê que tem todo o meio político, tem muito mais embasado por trás. E está sendo muito bom as atividades que a gente tem aqui, a gente trabalha nas escolas. A gente tem um contato muito humano aqui, muito bom. Eu acho o curso maravilhoso, assim, a gente tem um ambiente maravilhoso aqui dentro, partindo dos professores, né? Eles deixam a gente bem confortável, a gente tem acesso a todos os locais da universidade, do nosso instituto, os professores têm uma relação muito boa com a gente, as atividades propostas são ótimas, a gente tem acesso a muitas atividades que outras graduações de educação física não têm. Estamos
Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde, hoje com uma pessoa muito querida. Hoje conosco o arquiteto Luiz Calheiros, professor aposentado da Universidade Federal Fluminense e um dos fundadores do curso de arquitetura. Seja muito bem-vindo, Luiz Calheiros, ao nosso programa Bem-Estar e Saúde. É um prazer muito grande. Eu que agradeço imensamente esta oportunidade. É um prazer muito grande para nós tê-lo aqui. E já nesse início, eu gostaria também de te parabenizar pela bonita solenidade de posse no Cenáculo Fluminense de História e Letras, que foi um evento belíssimo. Seu discurso foi maravilhoso, né, como ocupante da cadeira Joaquim Nabuco, né, você trouxe para nós, a respeito de Joaquim Nabuco, muitas referências importantes e que nos deleitou naquele momento tão bonito e tão sensível e tão mágico daquele dia 18 em que você tomou posse. Eu tentei fazer um discurso acadêmico menos pesado. Procurei inserir no discurso algo que o tornasse mais leve. Creio que isso foi e o que nos felizmente encantou foi exatamente essa magia da leveza e da beleza, né, do seu discurso, da poesia que nele você inseriu. Obrigado. Né? Foi maravilhoso. Foram realmente assim, momentos inesquecíveis, que eu acho que todos nós que estivemos presentes na sua posse vamos nos lembrar sempre, né, daquela noite tão agradável. Um momento inesquecível e tão foi mágica. meu com a presença de vocês naquela noite. Sim, então para todos nós foi um momento muito bom, muito agradável e que vale a pena toda vez que nós pudermos lembrar e agradecê-lo. Eu acho que todos nós que estivemos lá faremos, porque realmente foi muito bonito e nos sensibilizou profundamente. Obrigado. Bom, professor Luiz, você lecionou as disciplinas de teoria e projetos na UF, né? Introduzindo a disciplina de ergonomia na rede curricular em 1974. Exerceu o magistério superior durante 22 anos. Obteve o título de livre-docente em 1974 e o de professor titular em 1978, ambos com defesa de tese baseadas na aplicação da ergonomia pelo profissional de arquitetura. Exato. Né? E eu gostaria, então, de te perguntar, professor Calheiros, qual o papel da ergonomia na formação do arquiteto? Muito bem, Beth. Antes de tudo, vamos dizer o que é a ergonomia em termos de palavra. Ergon, em grego, é trabalho. Nomos é a lei natural. Então, podemos definir a ergonomia como sendo o estudo científico da relação entre o homem e o trabalho. Seja o trabalho que for, o trabalho que ele diariamente realiza. Dentro de um ambiente, fora do ambiente, onde quer que ele realize o trabalho, o preceito fundamental da ergonomia é propiciar ao indivíduo o bem-estar. Por isso, no seu bloco, o bem-estar e saúde, a ergonomia se adequa perfeitamente. Porque Sim. Esse conceito fundamental é fazer com que as pessoas, do modo geral, os empresários, seja quem for, entendam que a adaptação do meio ao homem é o fundamental. Não é o homem que tem que se adaptar ao meio ou aos objetos e utensílios que ele utiliza para realizar as suas tarefas, e sim exatamente o oposto a esse conceito. É adaptar o meio ao homem. Ele é o privilegiado, ele é o ser que merece que essa adaptação seja feita a ele, e não ele se adequar a qualquer espaço ou a qualquer objeto de forma a realizar as suas tarefas. Então, dito isso,
É claro que o ensino da arquitetura tem que se basear nesse tipo de conceito. O arquiteto é aquele profissional que organiza os espaços, que cria os espaços. Então, esses espaços têm que ser dimensionados em função dos alcances do homem, da antropometria, das medidas do homem. Então, para que fique bem clara essa colocação que estou fazendo, nada como exemplificar. Então, vou dar um exemplo bem comum, bem fácil de entender. Digamos assim, o espaço de uma cozinha. É um espaço normal, a dona de casa trabalha ali durante horas do seu dia, e imagine, se esse espaço não for ergonomicamente bem elaborado, bem projetado, ela terá um desgaste físico e psíquico durante as horas em que ali permanecer. Então, a cozinha tem que ser projetada levando em conta as características fisiológicas, psicológicas e anatômicas de quem realiza uma tarefa ali. A distância entre o fogão, entre a geladeira, a altura das bancas, o alcance aos armários, tudo isso tem que ser projetado em função exatamente das características humanas. E não a pessoa se adaptar a qualquer tipo de espaço. É exatamente isso que a ergonomia propõe em todos os lugares onde o homem realiza um trabalho. Professor Luiz, você falou aí nessa questão da importância da gente trazer para o ser humano que está desempenhando uma tarefa a facilidade para que ele desempenhe um trabalho, né? Quer dizer, a ergonomia seria justamente essa capacidade de facilitar o trabalho humano. Exatamente. Até para que se produza melhor, para que essa produção seja, vamos dizer, até mais acelerada em prol da pessoa ter fisiologicamente, e o senhor anexou aí a questão psicológica, que eu achei importantíssima, não é? Porque a gente sabe que quando a pessoa tem que se adaptar a um trabalho, e isso é uma coisa que ocorre, às vezes, de maneira um pouco forçada, exatamente por não atender ergonomicamente a essa pessoa que está desempenhando esse trabalho. Quer dizer, psicologicamente falando, a gente poderia dizer que hoje a gente tem pessoas extremamente desgastadas fisiologicamente e psicologicamente, como você falou, no sentido de pessoas que chegam ao final de seu dia com uma carga, tanto, às vezes, no nível físico, como no nível psicológico, hoje a gente falando já contemporaneamente na questão do estresse, não é? Pelo fato justamente da pessoa ter que ser obrigada a se adaptar a padrões e a espaços de trabalho que acabam, de certa forma, provocando doenças por desgaste psicológico e por desgaste físico. Então, eu acho que é cada vez mais apropriado esse conceito de ergonomia, essa introdução cada vez maior da ergonomia, inclusive na urbanização das cidades. Né? Então, eu já gostaria aqui de colocar como uma segunda pergunta essa questão. Eu queria, Luiz, que você nos respondesse o seguinte: nós estamos caminhando urbanamente, por exemplo, os cadeirantes. Será que eles já têm do município um apoio, um movimento que dê a eles essa maior segurança, essa maior possibilidade de movimentação? Quer dizer, como é que nós estamos caminhando em termos urbanos no nosso município? Como é que você vê isso? Bom, a pergunta se refere ao Brasil. Sim, sim. Em primeiro lugar, lógico, inteiro, a Niterói, inteiro, mas a preocupação é muito grande, eu calculo, né? que sim. Bom, fazendo um rápido retrospecto sobre a presença da ergonomia, enfim, no mundo.
né, porque no século XIX foi a época do início da grande industrialização no mundo inteiro, né, e essa expansão ela começou a fazer abordagens quase que inicialmente de fundo econômico. Por exemplo, um homem conhecidíssimo, americano, chamado Taylor, né, ele, pelo fato dele ter pensado em diminuir a fadiga humana, mas prioritariamente alcançar um maior rendimento econômico em uma tarefa, ele simplesmente fez um redesenho da pá com que o indivíduo pegava o carvão. A pá era muito pesada, então o rendimento era baixo. Ele simplesmente vislumbrou no redesenho da pá um motivo para conseguir o que ele achava que era um êxito maravilhoso, e foi, porque a pá tornou-se mais leve e o rendimento do operário foi sobejamente alcançado. Então, ali estava nascendo a questão do uso do objeto ergonomicamente projetado. Dali em diante, as coisas foram se avolumando, os fisiologistas, os engenheiros, enfim, todos foram se unindo em torno dessas ideias fundamentais, e era o conceito da ergonomia que estava realmente surgindo ali. Em 1949, um engenheiro inglês chamado Murrell, ele fundou uma primeira sociedade de pesquisas ergonômicas. Então, ali foi o passo inicial dado no mundo para que a ergonomia começasse a ter uma evolução bastante acelerada, primeiramente na Europa. E, concomitantemente, o americano também fala em fatores humanos, que é como eles chamam a ergonomia nos Estados Unidos. E daí vem, em 49, essa fundação dessa sociedade, trazendo os resquícios da guerra. A guerra terminou em 45 e muitas armas, muitos objetos para destruição do globo vieram em função de exigências militares. Por incrível que pareça, a guerra também traz algumas coisas boas. No bojo desses progressos militares, a ergonomia também evoluiu. Passada a guerra, no período de paz, então coube a engenharia de produção no mundo inteiro ser a líder desse movimento ergonômico. Por quê? Porque é a indústria que faz os produtos. As próteses. Exatamente. Os produtos industrializados são vendidos pelo comércio. Então, a ergonomia vai no bojo desse crescimento industrial, chegando ao Brasil de uma forma muito curiosa, muito interessante. Exatamente no curso da Universidade de São Paulo, é um curso de... o nome do curso não interessa, o curso de Engenharia de Produção. Sei. Mas na disciplina, era uma disciplina chamada O Homem e o Produto, ou o Produto e o Homem. Então, a presença do homem nessa disciplina já era aquela ergonomia que vinha da Europa robustecida. E, com isso, os professores começaram a se elaborar, vamos dizer, currículos baseados em ergonomia, e foi quando apareceu o primeiro professor a defender teses a respeito de ergonomia no setor industrial, ergonomia de produção. E, com isso, houve a expansão para o Brasil, para o Rio, quando aqui o ISOP, o Instituto Superior de Estudos e Pesquisas Psicossociais, marcou o primeiro seminário brasileiro de ergonomia no Clube de Engenharia, no Rio de Janeiro. E eu fui como observador, já pensando em introduzir a ergonomia no curso de arquitetura. Graças a Deus, fui feliz nisso, porque consegui convencer os meus pares, os meus colegas, e aceitaram eles a introdução dessa disciplina. E eu comecei a estudar ergonomia, porque para mim era algo maravilhoso. Algo encantador, né? Fascinante. Mas tive que pesquisar, enfim, da melhor maneira possível, esse assunto. E hoje a ergonomia está difundida com bastante força no Brasil. Mas, professor Luiz, eu acho até que, pelo meu olhar,
pode ser que a ergonomia esteja bastante difundida, mas o senhor não acha que falta um pouquinho, talvez, dos nossos administradores, um pouquinho mais de vontade política no sentido da urbanização das nossas cidades? Eu chego lá. Com esse conhecimento todo? Eu chego lá. A prática, eu disse, no Brasil, ela é lenta, mas ela é contínua. Não tem havido interrupções na aceitação do valor da ergonomia. E quem fala em industrialização tem que falar também em urbanização. Pois é. Porque os países crescem, as cidades se expandem e o problema ergonômico de uma cidade é muito grande. Porque na cidade transitamos todos. E nem todos temos capacidade de ir e vir com facilidade. Exatamente. O movimento do homem é um movimento muscular, psíquico, todo ele um conjunto maravilhoso da máquina que nós somos. E a gente sabe que quando o homem é obrigado a se adaptar ao meio, ele tem que fazer uma força tão descomunal que ele acaba provocando doenças do psiquismo, quer dizer, doenças, não propriamente doenças, aí a palavra foi mal empregada, mas disfunções, como a questão do estresse, do aumento da ansiedade, num nível muito alto, que seria um nível que provocaria eventuais doenças, aí sim, né, hipertensão, doenças variadas a partir desse desgaste demasiado em relação à sua rotina diária, quer dizer, em relação ao seu deslocamento e ao seu trabalho. Eu antigamente chamava o fisicamente diminuído, era uma expressão um pouco pesada. Hoje é simplesmente o cadeirante, o indivíduo que se locomove sobre cadeira de rodas. Ele encontra obstáculos no seu caminhado na cidade. E isso, felizmente, já está começando a ser observado pelos planejadores do espaço urbano. Nós chamamos de mobiliário urbano, tudo aquilo que envolve a visão da cidade. Então, como contemplar um cadeirante e contemplar um cego? Como contemplar um homem que usa muletas? Sim, para um cego atravessar uma rua, por exemplo, né? A dificuldade de um sinal que não é sonoro, exatamente, mas que ele tem que olhar para o sinal para saber se pode atravessar. Ele não tem visão para isso. Quer dizer, será que a gente não precisaria de uma adequação que não fica, eu acho que não é tão dispendiosa assim, mas o sinal ter um ruído que propiciasse, né, a pessoa que não tem visão, se pode atravessar ou não pode? Eu recortei exatamente essa semana, num jornal aqui de Niterói, que diz assim: sinais sonoros com problemas. Apito que deveria indicar hora da travessia não soa. Então, falta de manutenção, falta de cuidado das autoridades, né, em manter esses equipamentos em pleno funcionamento, para que um homem cego tenha segurança ao atravessar uma rua. Né? Eu tenho um caso muito engraçado, se não fosse dramático. Uma vez eu vi um bêbado ajudando uma cega a atravessar uma rua. Foi uma cena desconcertante para mim. Mas ele, com certeza, ele parou no meio da rua, acenou, os ônibus pararam, os carros pararam, e ele teve a glória de atravessar a velhinha do outro lado. Ele deu uma de guarda de trânsito e conseguiu, deu uma de guarda de trânsito, mas bastante aplaudido pelos que estávamos ali perto, né? Bom, então essa questão da acessibilidade, Beth, é muito sério, porque o indivíduo tem que ter condições ergonômicas de poder se locomover na cidade. Então estão aí as rampinhas que a gente vê já sendo implantadas nas cidades. Enfim, há já um início de tentativa de minimizar o sacrifício do cadeirante. E as imobiliárias que hoje oferecem apartamentos, enfim, ao público, de modo geral, já começam a se preocupar com isso. E começa a fazer parte da propaganda imobiliária apartamentos
cujo edifício há acessos mais lógicos para os cadeirantes. Então, isso já é um item de interesse econômico também, porque, no fundo, tudo gira também em torno de um êxito econômico. E eu diria que essa finalidade econômica tem que estar junto com a finalidade social. Sim. Então, o homem ele tem que ser atendido nas suas pretensões de espaço, que permitam que ele tenha uma qualidade de vida melhor, e ele vai pagar por isso, evidentemente. Isso tem um custo, tem um preço, mas que esse preço promova a ele também esse rendimento final de ordem social. Sim. Professor Luiz, nós sabemos também que o senhor é uma pessoa que... Olha só, ato falho, chamei de senhor. Não gosto de chamar meus entrevistados de senhor. Não gosto de chamar meus entrevistados de senhor. Acho que o você torna a entrevista mais informal, mais Ainda bem flexível. Que você tomou iniciativa antes de mim. Sim. Luiz, você tem algumas obras publicadas, não na área da arquitetura, mas na literatura. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, antes da gente terminar o nosso tempo. É bem verdade que nós já estamos quase estourando o tempo, mas eu não gostaria de me despedir de você sem que você tocasse, né, nos seus livros, sem que você nos dissesse o título de cada livro e quando foi lançado. Eu no meu discurso, dia 18, eu fiz uma rápida menção ao fato de ser um arquiteto e, ao mesmo tempo, um escritor. E até fiz uma rápida comparação, dizendo que a arquitetura e a literatura, elas têm como traço comum a criatividade. Então, o meu gênero literário preferido, aquele ao qual eu me dedico, é o romance. Então, dentro dessa linha de romance, eu tenho escrito alguns livros e com relativo sucesso para mim mesmo. Eu diria que, ao ler um de seus livros, eu comecei num sábado pela manhã e não consegui parar de ler enquanto não terminei o livro. Tamanha curiosidade que eu fiquei então, da sua trama e como você tece seus personagens. Né? O primeiro livro escrito foi em 95, que foi o ano em que eu entrei na minha aposentadoria, saindo da UF. Foi Dívidas de Amor, é um romance, claro, acho eu que suscitou uma curiosidade interessante e um aplauso bastante, não sei se justo, mas que me agradou muito. Depois escrevi A Cor do Final, depois Dança das Faces, cada um com um tema diferente, eu não repito temas. Depois Fazenda Liberdade, esse que você leu, e A Saga de uma Família. Fiquei encantada. Né? É um romance passado na década da implantação, da abolição dos escravos, né? O que foi muito interessante, porque agora, eu tendo como patrono Joaquim Nabuco, houve uma certa coincidência do último livro meu ter sido exatamente ligado a esse tema da abolição da escravatura no Brasil. Ora, Beth, eu agradeço muito, eu sei que o tempo já está acabando, mas, por favor, olha, nós é que te agradecemos muito essa sua colaboração e eu tenho certeza que nós precisaremos ainda muito mais da sua colaboração. Então, a gente vai aproveitar para, ao longo do nosso programa, explorar mais um pouquinho esse seu conhecimento, que é maravilhoso para todos nós e, com certeza, para o nosso município. Obrigado. Tá certo? Tá bem, e agora eu gostaria de dar um recadinho final. Eu aproveito, antes de terminarmos, para divulgar um evento que acontecerá hoje às 20 horas, e um evento que eu também abraço com muito carinho. Ele vai ocorrer na Associação Médica e é um evento para angariar subsídios para a ACAP, Associação dos Colaboradores e Amigos dos Pacientes Especiais. E eu, particularmente, fiquei tomando conhecimento desse evento na semana passada e já de antemão
abracei com muito carinho essa causa, e o que nós pudermos fazer aqui na nossa programação para divulgarmos, para apoiarmos, enfim, para o que tiver ao nosso alcance, tenham certeza que nós faremos isso com muita boa vontade e torcendo para que este movimento cresça e tenha a adesão dos niteroienses, que eu acho que poderemos fazer bem a muitas pessoas, a muitas crianças, a muitos deficientes, e com certeza isso nos fará também muito bem e nos trará essa troca maravilhosa e esse retorno maravilhoso entre pessoas que se querem muito bem. Então, está aqui a nossa colaboração, o nosso apoio, e logo mais todos nós lá na Associação Médica Fluminense estaremos juntos. Então, a você que nos assistiu, meu beijo carinhoso, até quarta-feira que vem.